pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre circunferência novamente. Vamos utilizar a equação geral da circunferência para resolver questões envolvendo a tangência e a distância entre duas circunferências, que nós vamos chamar de posições relativas de duas circunferências. Se você não lembra, por um acaso, da distância entre uma reta e um ponto, e da questão da equação geral para a circunferência, ambos os vídeos estão aqui na descrição deste. Boa sorte, vamos lá. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é a tangência de uma reta em relação a uma circunferência. Então, a gente já viu que uma reta tangente é aquela, a uma circunferência é aquela que tem um ponto de interseção com uma circunferência, né, de forma que ela tire, né, grosseiramente falando, essa reta tira uma casquinha ali da circunferência, e aí, considerando o centro da circunferência C, qualquer segmento que se pegue até esse ponto de tangência, ele é um segmento perpendicular à reta, tá? Então, essa é a distância que nós vamos considerar como a distância entre o centro da circunferência e a reta T, dada no ponto de tangência. É a menor das distâncias possíveis. A gente sabe também que, dentre todas as distâncias entre pontos da reta e o centro da circunferência, a distância menor é aquela formada por um segmento que é perpendicular. Considerando isso, obter as equações das tangentes da circunferência, x² mais y² igual a 4. Então, aqui a gente tem uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2, através da equação geral da circunferência, e essa reta tem que ser também paralela à reta 2x menos y mais 1 igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui, eu vou colocar como passo 1, é a questão da reta. Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho da letra. Passo 1. Como eu quero uma reta paralela, como muda, né? Reta paralela à reta S. Isso aqui já me dá uma informação a respeito do coeficiente angular. Também, para quem não lembra, tem a questão do paralelismo entre retas, tem um vídeo aqui na descrição que fala sobre isso, tá? O coeficiente angular de uma reta tem que ser igual ao da outra. Então, vamos olhar aqui, através da equação reduzida, que fica mais fácil, eu vou ter menos y igual a menos 2x menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou ter y igual a 2x mais 1, certo? E aí, eu tenho, então, aqui a minha equação, tá? Reduzida para a reta S, com o coeficiente angular sendo 2. E aí, essa minha reta que eu pretendo encontrar, ela vai ser uma reta do tipo y igual a 2x mais um certo b. Na verdade, eu vou chamar de n aqui, que foi a letra que nós usamos, tá? E escrevendo essa equação de forma geral, eu vou ter menos 2x mais y menos n igual a 0. Então, essa reta que eu quero que seja tangente, pelo fato de eu querer que seja paralela à reta S, ela vai começar com essa equação, tá? Considerado isso, agora a gente vai trabalhar de fato com a tangência. E o que caracteriza, então, a tangência? Aquela distância que ficou clara no exemplo aqui, onde eu tenho a distância entre o centro e o ponto, que é o ponto de tangência. Passo 2, então eu vou usar a distância entre o centro da circunferência, que no caso é 0, 0, pela equação geral dá para ver, e o ponto de tangência, que também a gente viu que corresponde ao raio da circunferência, r igual a 2, nesse caso, ok? Então, a gente vai escrever aqui, relembrar a fórmula de distância entre uma reta
em um ponto. Então, vai ser a distância entre o ponto que é o centro e a reta de tangência, que é igual, em cima, o módulo, tá, da equação geral da reta, que a princípio para a gente é esta do passo 1, só que considerando que a distância dessa reta até o centro, e aí no lugar de x e y, eu vou substituir pelas coordenadas do centro da circunferência, que são 0, 0. Então, eu vou ter aqui menos 2 vezes 0, tá? Estou pegando essa equação, x0, y0, mais 0, menos n, que é o que eu gostaria de descobrir, módulo, dividido, e aí embaixo a gente tem a raiz quadrada dos dois coeficientes que acompanham x e y na equação geral, ou seja, menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E essa distância aqui é igual a 2, porque equivale aqui ao raio da circunferência, tá? Então, considerando essa fórmula aqui do menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0, menos n. Então, eu tenho aqui módulo de menos n sobre raiz quadrada de 5 igual a 2. E aí, multiplicamos cruzado. Eu tenho aqui módulo de menos n igual a 2 raiz quadrada de 5. Resolvendo essa equação modular aqui, fica fácil de ver, então, que n vai valer 2 raiz quadrada de 5, ou n pode valer menos 2 raiz quadrada de 5. Nesse caso, se eu coloco menos 2 raiz quadrada de 5 ou 2 raiz quadrada de 5 em módulo, dá 2 raiz quadrada de 5. E aí a gente tem, então, essas duas possibilidades de resolução, ou seja, quem são as retas que nós procuramos. Eu vou ter uma reta que eu vou chamar de T1, que vai ser menos 2x mais y mais 2 raiz quadrada de 5 igual a 0. E vou ter uma outra reta que eu vou chamar de T2, menos 2x mais y menos 2 raiz quadrada de 5 igual a 0. Dessa forma, gente, eu vou rapidamente mostrar para vocês no GeoGebra como é que fica essa questão de ter duas tangentes, porque a gente pode achar estranho, né, ter duas tangentes diferentes para um mesmo problema, né? Então, eu vou traçar aqui as equações para a gente poder ver, né, como é que funciona. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui a janela. Né? Acho que agora está aparecendo aí para todo mundo, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou traçar a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Então, a circunferência aqui de raio 2. Agora, eu vou para a primeira reta tangente, que eu chamei de T1. Menos 2x mais y. Não está completa, mas... na verdade, deixa eu fazer diferente. Deixa eu escrever como y igual, né? Y igual... Talvez dê da outra forma. Menos 2x mais y mais 2 vezes SQRT de 5 igual a 0. Exato, deu certinho. Então, aqui eu tenho uma reta. E aí eu tenho... Podia mudar essa cor aqui. Deixa eu mudar. Configurar aqui a cor. Está muito clara. Deixa eu colocar uma cor mais escura aqui. Acho que agora ficou melhor um pouco. E aí a outra equação, que é menos 2x mais y menos 2 vezes raiz quadrada de 5 igual a 0. Então, a outra está do outro lado. Percebam que elas são paralelas,
e ambas tangenciam de fato a circunferência como nós gostaríamos. Então, a nossa resposta está correta aí para o problema. Considerando, então, essa questão da tangência, a segunda parte aí da nossa aula, a gente vai falar das posições relativas de duas circunferências, né, entre si. Ok? Então, vamos lá para o quadro. Eu tenho uma situação onde as duas circunferências não necessariamente se tocam, e aí a distância do centro de uma até a outra, com certeza, é maior do que a soma dos seus raios, porque eu tenho um espaço aqui que não está contado, né, quando eu somo os raios, mas que entra na distância entre os dois centros. Elas podem ser tangentes mais exteriores, ou seja, uma tangencia a outra, só que não está uma dentro da outra. Então, aqui a distância entre os centros das duas circunferências é exatamente igual à soma dos seus raios. Elas podem ser tangentes interiores, e aí a distância entre os centros é a diferença entre os raios, mas como distância é sempre um valor positivo, a gente vai colocar aqui o módulo, né, da diferença entre esses dois raios, para a gente garantir que sempre, né, tenha aí o valor positivo. Elas podem ser secantes. Secante quer dizer que as duas circunferências se tocam em dois pontos. Então, o módulo da distância de o módulo entre a diferença dos raios é menor do que o segmento que une os dois centros, mas esse segmento que une os dois centros ainda é menor do que a soma dos raios. Ou seja, o tamanho, né, do segmento que une os dois centros, ele está entre o módulo da diferença e a soma. E por fim, uma interna a outra, a gente com certeza sabe que esse segmento que une os dois centros, ele é positivo por definição, mas ele é menor do que o módulo entre a diferença entre eles, ok? E aí, para finalizar, qual a posição relativa entre as duas circunferências? O que a gente vai tentar fazer aqui é descobrir qual é a distância, né, o tamanho do segmento que une os dois centros, ok? Então, o objetivo aqui, vamos primeiro passo 1, vamos determinar quem são os centros das duas circunferências, ok? Então, deixa eu colocar aqui de outra cor. Passo 1, determinar os centros das duas circunferências. Bom, a primeira que eu estou chamando aqui de lambda1 tá fácil, né? Porque eu tenho ali a equação dela, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Como não tem nenhum outro termo, eu sei aqui que o centro, vou chamar de C1, dessa circunferência vai ser o ponto 0, 0. A dificuldade fica, então, por conta da circunferência lambda2, que ela tem a equação x ao quadrado. Aqui eu já vou juntar a mesma variável, menos 6x mais y ao quadrado menos 8y menos 11 igual a 0, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse aqui é um valor que eu vou completar, tá? Para fazer com que eu gere um trinômio quadrado perfeito em x. E aqui eu também vou completar com outro valor para que eu possa gerar um trinômio quadrado perfeito em y. Bom, como 6 é 2 vezes 3, e um trinômio quadrado perfeito, né, ele é o resultado de um produto notável, que tem como regra quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo, ou menos 2 vezes primeiro vezes segundo, como aconteceu aqui. O 2, então, é da própria regra. Esse 3 apareceu, e aí qual termo que naturalmente apareceria aqui seria o quadrado desse cara. Então, mais 3 ao quadrado aqui eu devo completar, tá? E aqui eu tenho menos 8y, deixa eu até mudar a cor aqui para a gente ver que são dois trinômios diferentes, um em x e outro em y. Então, o 8 é 2 vezes 4, ok? Então, pela regra, seria quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o segundo é 4, aí seria mais quadrado do segundo, então seria mais 4 ao quadrado aqui.
Portanto, eu vou ter, então, x ao quadrado menos 3... Aliás, x ao quadrado não, x, perdão. Menos 3 elevado ao quadrado, considerando que eu vou adicionar 9 aqui, para formar esse trinômio, mais y menos 4 ao quadrado, menos 11, igual a 9 mais 16. Por que eu fiz isso? Porque se eu coloquei 9 do lado esquerdo, eu preciso balancear a equação, vou botar 9 do lado direito. Se eu adicionei 16 do lado esquerdo, eu preciso adicionar 16 do lado direito para ficar balanceado. Então, eu tenho aqui x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, menos 11, 9 mais 16 vai dar 25. Então, eu tenho x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado igual a 25, mais 11, então, agora a gente vai ter x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 36, ok? O centro, então, vai ser 3, 4, certo? Então, foi mais complicado, mas a gente conseguiu determinar os dois centros. Dado isso, agora, a gente vai calcular o tamanho do segmento que une esses dois centros, que, na verdade, é o cálculo da distância entre dois pontos. Então, passo 2. Passo 2. Cálculo da medida do segmento. Vou chamar de C2 esse aqui, C1 e C2, melhor, para ficar usando a mesma notação que nós vimos. Então, C2 aqui, ok? E aí, C1, C2 vai ser cálculo da distância entre os dois pontos. Então, coordenada x de C2 menos coordenada x de C1 ao quadrado, fórmula da distância entre pontos, y de C2 menos y de C1 ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, é a raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, a distância entre eles é 5. Como um raio é 6 e o outro raio é 7, né? Então, vamos avaliar aí. R1 mais R2 é 6 mais 7, que vai dar 13. Então, essa distância aqui é menor do que a soma dos raios. E aí, qual é o módulo de R1 menos R2 para a gente avaliar, né? Então, R1 é 6 menos 7, então, é o módulo de menos 1, que é 1. Portanto, módulo de R1 menos R2 é menor do que C1, C2, que é menor do que R1 mais R2. Essa é a condição que a gente tem. Voltando aqui em cima, então, né, qual é a condição? Ó, o módulo é menor do que a medida do segmento, que é menor do que a soma. Significa, então, que as circunferências são secantes. Portanto, as circunferências são secantes, ok? E aí a gente fecha
essa parte da posição relativa entre duas circunferências. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, compartilhem e nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve. Tchau, tchau.